Voltamos ao último bloco da entrevista com o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico do Espírito Santo, Nery de Rossi. Secretário, nós temos normalmente divulgado os índices da indústria capixaba muito voltados, muito vinculados ao crescimento e ao desempenho das grandes empresas exportadoras de commodities, né? A Vale, a Samarco, a Fibria, a ArcelorMittal, né? E nós sabemos que o Espírito Santo ele tem uma certa distribuição do seu desenvolvimento em pequenos, em arranjos produtivos até representativos de pequenas e médias empresas, como rochas ornamentais, metalmecânica e propriamente as indústrias agrícolas, né, as atividades agrícolas do Espírito Santo. Como que estão os arranjos produtivos de menor porte? Como que o Estado está vendo uma forma de contribuir para que eles continuem e aumentem a sua competitividade? Uma das preocupações do governo Renato Casagrande é fazer o desenvolvimento descentralizado, equilibrado e buscando as características regionais de cada setor, de cada micro-região do Estado. Áreas costeiras estão tendo apoio para a implantação de portos. Algumas atividades industriais bastante significativas estão se instalando e outras em estudos nas regiões de Linhares, de São Mateus. O sul do estado deve ter a parte do Porto Central e do Porto de Atividades Offshore, que deve dar uma mudança bastante significativa na economia. O estaleiro Jurong, em Aracruz, junto com o terminal industrial da Imetame, instala ali um grande polo metal-mecânico. Mas o Rochas Ornamentais está presente em praticamente os 78 municípios do estado e outros arranjos produtivos estão sendo montados. Uma das grandes mágicas do estado hoje é não centralizar o desenvolvimento em grandes projetos industriais, mas fazer com que ele seja distribuído, dividido nos vários setores e que ele seja distribuído pelo território. Isso vem sendo conseguido e isso vai permitir que o desenvolvimento do Estado não sofra grandes altos ou baixos, que ele tenha uma média mais estável, porque não é comum que vários setores produtivos tenham algum tipo de movimentação brusca simultaneamente. E o cenário internacional ainda bastante nebuloso, né? A Europa passando por uma grave crise, os Estados Unidos sinais de recuperação e às vezes algum retrocesso. O mundo ainda continua, a China crescendo um pouco menos, o Brasil com a redução de exportações, né? Agora teve um déficit agora de 25 bilhões, né, na sua balança comercial. O senhor percebe qual o cenário para essas empresas de commodities aqui do nosso estado? Eles estão também atravessando um momento ruim? As empresas de commodities, normalmente seguem o ritmo internacional. Se acelera lá fora, acelera aqui dentro. Mas talvez a grande mágica que esteja sendo feita no momento é buscar tornar a economia capixaba menos dependente dessas grandes manufaturadoras de commodities, fazendo com que o Estado tenha uma economia mais estável. Hoje, a Secretaria de Desenvolvimento do Estado acompanha cerca de 170 projetos que devem ser implantados nos próximos 5 anos, com investimentos privados na ordem de 105 a 110 bilhões de reais, seja nos portos, no complexo gás químico e outros empreendimentos. O Estado negocia hoje com 7 empresas montadoras de automóveis interessadas em se instalar no Espírito Santo. Todos esses negócios, de alguma forma, dividem a economia do Estado, mas crescem de maneira global. Eu diria que, apesar dos solavancos que a economia mundial tem provocado, o Estado tem se mantido bastante estável no seu caminho de avançar. Já existem disponíveis hoje no Estado cerca de 2 bilhões de reais para investimentos públicos nos próximos 2 anos. Isso mostra que o Estado se preparou, se capitalizou
e está pronto para enfrentar essas possíveis turbulências do mercado. Isso é interessante, essa nossa conversa está mostrando um pouco para o capixaba que, apesar de algumas profecias mais pessimistas, né, com decorrência dos fatos que abateram sobre o Estado do Espírito Santo e a economia mundial, nós estamos sobrevivendo no que a gente poderia qualificar o que estamos sobrevivendo, crescendo, e as perspectivas, secretária? As perspectivas são boas. Se nós olharmos a história, seja recente ou seja mais antiga, nós vamos perceber que os anjos do Apocalipse estão sempre de plantão, mas que a realidade tem sempre sido melhor do que a projetada por eles. Secretário, nós temos um plano para o desenvolvimento hoje no Espírito Santo? Sim, Almir. O Estado está trilhando em cima do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Espírito Santo, que é o nosso plano de desenvolvimento, e além disso, o governo vem trabalhando para desenvolver um novo projeto de desenvolvimento de longo prazo, que é o Espírito Santo 2030 ou 2030, como nós chamamos. Isso vai dar a visão de longo prazo. Nós temos muitos investimentos previstos para os próximos anos, mas um dos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento é ficar atento também às empresas, aos empreendimentos que já estão operando no Estado. E nesse sentido, o Estado dispõe de um instrumento bastante poderoso, que são os contratos de competitividade, onde o Estado, através de algum tipo de incentivo, busca dar às empresas locais competitividade frente aos entes de outros estados que poderiam buscar alguma atividade econômica no nosso estado e permitindo que as nossas empresas busquem mercados em outros estados. Tem sido um sucesso bastante grande e acredito que de maneira bastante ampla e geral o Espírito Santo está no caminho certo. Inovações. O Estado do Espírito Santo tem hoje uma meta nesse sentido? Sim, inclusive o governo do estado acabou de criar um fundo, que é o Fundo de Desenvolvimento de Inovações, com recursos da ordem de 30 milhões de reais, exatamente para esta finalidade. Vários contatos com institutos de outros países, empresas, estão sendo feitos para que essa atividade seja implementada fortemente no estado. Ultimamente até um evento, né, de alcance nacional, financiado pela FAPES, né, a Fundação de Pesquisa, o carro que tem o piloto automático, né, e que se guia sem o motorista, né, foi recentemente divulgado pela imprensa nacional. É um dos exemplos, mas se busca instalar laboratórios para desenvolvimento de equipamentos com gás natural, buscando economia, buscando otimização de uso, outras formas de energia renováveis. A inovação é um elemento que está presente em todas as atividades que nós buscamos implantar no Estado. Secretário, muito obrigado pela sua entrevista e as informações sobre o nosso desenvolvimento. Foi um prazer estar com vocês e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado.